Direto do Egito, a Sônia Blota trazendo as informações sobre a COP27 e agora também com uma convidada especial, né, Sônia? Exatamente, Thaís, 8h40, horário de Brasília, 1h40, horário aqui de Sharm el-Sheikh, no Egito. Eu estou num pavilhão esperando o segundo encontro do presidente eleito Lula com os povos indígenas. E a alguns metros de mim, em outro pavilhão, está a nossa querida Samantha Pineda, diretora executiva do canal AgroMais, advogada especialista em meio ambiente, que está, Thaís, acompanhando um acordo muito importante, né, Samantha? Uma ótima tarde para você aqui de Sharm el-Sheikh. Um bom dia, direto do Brasil, do Jornal Gente, para você. Olá, boa tarde, Sônia Blota. De fato, a gente fica junta, mas separada, né, Sônia? Nós estamos aqui, eu estou nesse outro pavilhão, acompanhando que o Brasil vai lançar em primeira mão um desafio para o planeta, Thaís, muito bacana. O Brasil vai propor o Acordo Mundial do Metano. Quando a gente fala de gases de efeito estufa, todo mundo se refere a carbono, porque foi uma convenção que foi feita entre os países de chamar todos os gases de efeito estufa, que são diversos, né, que contribuem para o efeito estufa da Terra, para chamar todos eles de carbono, porque eles podem ser equivalentes em carbono. Só que do ano passado, da COP26 para cá, o metano ganhou uma força especial. O ano passado houve o Acordo Mundial do Metano, em que todos os países do planeta se comprometeram a abaixar 30% a emissão deste gás específico, que é o metano, que tem um poder muito maior de aquecimento global do que os outros gases. E agora, hoje, vai ser lançado em primeira mão no estande do Brasil, às 3h aqui de Sharm el-Sheikh, essa proposta do Brasil para o planeta de fazer um acordo com metas determinadas de metano, Thaís. A Samantha Pineda está ao vivo conosco, direto da COP27. Ela é advogada especialista em direito ambiental, uma pessoa que conhece muito o setor, atuante na área há muito tempo e agora também é a nova diretora executiva do canal AgroMais. Samantha, queria colocar aqui para você e para o ouvinte da Rádio Bandeirantes um trecho da declaração ontem do pronunciamento do presidente eleito Lula na COP27, em que ele falou sobre questões climáticas, desmatamento, mudanças climáticas, Amazônia, o que disse Lula ontem na COP. Essa declaração dele sobre o papel dos países ricos no financiamento da preservação do meio ambiente. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Samantha Pineda, pelo que você já conversou com participantes da COP desde ontem, e a sua análise também a respeito do que foi dito por Lula ontem na COP, qual é, hein, Samantha? Thaís, aqui a conexão nossa não é muito boa, mas enfim, acho que a gente vai continuar seguindo. Se eu picotar, por favor, aí você me avisa, porque chegou um pouquinho picotada a sua pergunta, mas de fato, a grande expectativa dessa COP, tida como a COP da implementação, é com relação a financiamentos. Esse número que foi falado aí pelo presidente eleito Lula é um número real, era o que havia sido acordado lá no Acordo de Copenhague, quando a COP aconteceu em Copenhague, que os países desenvolvidos se comprometeram com 100 bilhões de dólares por ano para essa transição para uma economia de baixo carbono, e isso não aconteceu. Apenas 20% dos países colocaram os recursos prometidos. Nesta COP, já foram colocados os nomes dos ministros que estão agora negociando. O dia hoje aqui é o dia das soluções. O nome dos ministros que vão participar e vão falar a respeito às duplas, né, de ministros que vão fechar os acordos nesses temas que são referentes a perdas e danos, adaptação e principalmente a financiamento, eles já saíram, a presidência egípcia já colocou o nome desses ministros para falar quanto esses países vão colocar e de que forma
sendo que no Dia das Finanças aqui, Thaís, foi falado em $1 trilhão por ano até 2030, a necessidade de colocar recursos aqui. Mas esses anúncios ainda serão feitos hoje ou amanhã aqui na COP27. Samantha, bom dia. Eu queria saber, Samantha, assim, o que a gente tem visto sobre a participação do Brasil é a apresentação de números, digamos assim, controvertidos, até conflitantes, né? Tem aqueles números apresentados pela delegação oficial do Brasil, chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, e tem números também apresentados ali pelo governo paralelo, digamos assim, né, do PT, que é exatamente apresentando números, inclusive, espantosos, né, que, na verdade, agradam os críticos do Brasil no exterior, mas a gente sabe que não é verdade, que não são números verdadeiros. Eu queria que você fizesse um balanço sobre isso, né, sobre de que maneira, o que é que afeta mais a imagem do Brasil neste momento, ou nesse conjunto de fatores, né? É isso? Quer dizer, o Brasil não estaria se prejudicando ainda mais, né, na medida em que primeiro chega dividido na COP27 e depois o presidente eleito menciona números que são, enfim, números sobre desmatamento, queimadas, etc., que ele não tem ali nenhuma relação com a realidade, né? Mas isso atende à expectativa lá da plateia hostil ao Brasil na COP27. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, por favor. Olha, excelente questão, porque como temos aqui, eu diria até que 3 estandes brasileiros, um do governo oficial, um desse movimento social e de povos tradicionais, onde a parte da sociedade se diz ali representada, e um terceiro, que é dos governadores da Amazônia, que está ali, assim, muito próximo ao do governo federal do Brasil, mas que não deixa de ser um estande separado. Eu faço 2 leituras dessa participação brasileira. Entendo que sim, geopoliticamente isso enfraquece o nosso país. Se nós mostrássemos a unidade com relação às nossas propostas e aos nossos resultados, nós teríamos muito mais relevância no ambiente internacional, inclusive para negociações de financiamentos. Porque há mais transparência, há mais confiança, há mais precisão nesses números. Com relação a números de desmatamento, é muito complicado quando a gente vai olhar, o presidente eleito Lula sempre fala que ele diminuiu em 80% o desmatamento na época do governo Lula. A gente precisa lembrar que em 2005 e 2006, durante o governo Lula, foram os mais altos índices de desmatamento do Brasil, e que esta diminuição dos números do desmatamento se deu em virtude de criação de unidades de conservação lá na Amazônia, que colocaram aquelas pessoas que eram até pessoas legitimamente colocadas lá, numa situação de ilegalidade. Então foi um paliativo, não uma solução. Mas, de fato, os números voltaram a crescer depois dessa diminuição que veio até 2012, os números, segundo o INPE, voltaram a crescer de desmatamento. E essa briga de números acaba enfraquecendo. Mas eu faço uma segunda leitura também, que mesmo que o Brasil se mostre geopoliticamente fragilizado por essa divisão, os 3 estandes brasileiros aqui mostram que o Brasil está completamente mergulhado na agenda ambiental e que, portanto, para fins ambientais, seja de tecnologia, de investimentos, de mitigação ou de adaptação às mudanças climáticas, o mundo pode contar com o nosso país. Samantha, para a gente finalizar, é o Pedro. Então, o que a gente sempre concluiu aqui de que essas críticas que o Brasil recebe, e principalmente lideranças internacionais, tem a ver com uma coisa só, né? Money, dinheiro, disputa de mercado internacional, né? Olha, Pedro, a gente sempre precisa fazer essa leitura não ingênua de preservação ambiental. É óbvio que as mudanças climáticas passaram a ter essa relevância porque elas estão diretamente ligadas com as questões econômicas. A adaptação a esses eventos climáticos extremos, seca, enchente, a própria produção de alimentos, que foi muito debatida aqui durante essa COP, segurança alimentar, para uma população que chegou a 8 bilhões de pessoas durante o decorrer da COP, certamente tem a ver uma coisa com a outra. O que a gente precisa só olhar com certa cautela é que no Brasil
nós temos que definir o que nós queremos. Legalmente, nós ainda podemos converter vegetação nativa em produção de alimentos de uma forma sustentável, mas ninguém tem coragem de falar isso, né? Vamos ver se esse novo governo, ele vem com essa coragem de dizer o planejamento do Brasil tem a ver com conversão de floresta. Isso quer dizer, sim, a gente tirar a parte de floresta nativa para produzir alimento de um jeito ordenado, de um jeito legal e legítimo, preservando mais de 80% dessa floresta, ou se vai se manter esse discursinho de desmatamento zero, que é o que quer se ouvir aqui fora, porque enquanto eles produzirem alimento, indústria, e nós produzirmos somente vegetação, sem um custo, sem um pagamento efetivo por isso, nós continuaremos sempre em desenvolvimento e eles sempre desenvolvidos. Samanta Pinheda, que é a diretora executiva do canal Agro Mais, direto do Egito na COP27. Obrigada, Samanta. Bom trabalho para você. Até a próxima. Gente, eu que agradeço. Até daqui a pouco, abraço para vocês aí da rádio. E até daqui a pouco, Sônia Blota fazendo uma super cobertura da participação do futuro presidente Lula. Sônia, e nós estamos, querido. Então deixa eu aproveitar. Um beijo para você, até já. Até já, Samanta. Deixa eu aproveitar a Sônia Blota também.